A estrutura temporal. Direcionar uma pessoa para fazer uma avaliação em uma determinada estrutura temporal é fácil e natural. Fazemos isso o tempo todo, sem nem mesmo pensar nisso, embora isso provavelmente vá mudar agora que você leu este livro. Por exemplo, você pede que um teste presente seja feito quando pergunta: está com sede? Ou quando diz: olhe para a intensidade das cores daquele arco-íris, ou como você se sente ao olhar para esse arco-íris. Você está direcionando seu amigo para fazer um teste passado quando pergunta: o filme foi bom? E está lhe pedindo para fazer um teste futuro quando pergunta: você acha que vai querer voltar a este lugar amanhã? A estrutura temporal é inerente ao tempo verba usado. Por isso, quando você quer que uma avaliação seja feita em uma determinada estrutura temporal, deve usar o tempo verbal que designa essa estrutura temporal. Por exemplo, essas perguntas instruem o ouvinte a fazer testes presentes. O que você quer de um relacionamento neste exato momento de sua vida? O que seu parceiro faz agora que satisfaz suas vontades e necessidades? Essas perguntas instruem o ouvinte a fazer testes passados. Volte alguns anos e, olhando através de olhos mais jovens, veja o que era que você queria na época. O que o atraía, o que satisfazia as necessidades que você tinha naquela época. Quais de suas vontades e necessidades o seu parceiro satisfazia no passado? 0 que seu parceiro lhe deu no passado que você nem mesmo conhecia para pedir. P. 209. A próxima instrução gera um teste futuro. O teste é acompanhado de uma pergunta que pede que uma referência presente específica seja usada, o que seu parceiro faz agora, para informar outro teste futuro. Passando do passado para o presente e agora para o futuro, avance no tempo para descobrir o que você estará querendo e precisando no futuro, que é diferente do que você quer e precisa agora. O que o seu parceiro faz agora que o satisfaria no futuro. P. 209. Esse exemplo, retirado da sequência sobre educação dos filhos, gera um teste presente que utiliza uma referência passada e presente. Agora veja em sua mente o seu filho como ele era há um ano, e o seu filho como ele é agora. Compare as duas imagens do mesmo modo que você fez com as crianças menores. Se ao olhar para as duas imagens seu filho parecer igual em ambas, pegue uma fotografia dele tirada há cerca de um ano e use-a para refrescar sua memória de como ele era nessa época. Como da outra vez, observe como o corpo dele, o rosto, a voz, os movimentos, os interesses físicos e acadêmicos, os assuntos escolares, o raciocínio e as reações a várias situações mudaram. P. 238. A isso seguem-se instruções que geram outros testes presentes, mas dessa vez com referências presentes diferentes. A próxima etapa em orientar-se quanto a quem é seu filho consiste em fazer os mesmos tipos de comparações descritos acima entre seu filho e crianças mais velhas. Para começar, escolha 2 ou 3 adultos que você conheça. Imagine-os e ao seu filho lado a lado, e compare-os em termos de desenvolvimento físico. Em seguida, compare-os em termos de comportamentos, capacidades e interesses intelectuais, tipos de reações emocionais, etc. Tendo feito isso e observado alguns dos abismos que ainda separam seu filho do mundo adulto, escolha 2 crianças que você saiba que são cerca de 2 anos mais velhas do que seu filho. Novamente, faça comparações entre as 2 crianças e ele a respeito das diferenças físicas, fisiológicas, comportamentais, intelectuais e emocionais. Como da outra vez, o único objetivo aqui é torná-lo consciente de algumas das diferenças entre seu filho e indivíduos mais velhos. Se você não achar as comparações mobilizadoras, sugerimos que coloque seu filho junto de 2 ou 3 adultos, e em seguida junto de algumas crianças um pouco mais velhas, e faça as comparações, observando e ouvindo de fato as interações entre eles. pp. 238, 239. O exemplo da sequência sobre sexo usado antes, para referências presentes e equivalências de critério, é também uma boa demonstração da geração de testes presentes. Durante toda essa longa instrução, o leitor é mantido no presente pelo uso de tempos verbais presentes.
O trecho seguinte, extraído de uma outra etapa daquela sequência, também gera testes presentes. Em seguida, leve sua consciência para as suas extremidades. Estique o braço e mova-o para frente e para trás, até sentir o ar à sua volta. Bata na mesa de leve com um lápis, e depois com o dedo. Qual a diferença do que você sente? Quantas informações sensoriais você recebe com o uso do lápis, em comparação com o do dedo? Após responder a essa pergunta, repita o exercício, batendo primeiro com o lápis, depois com o dedo, dessa vez prestando mais atenção à gama de informações que fica disponível em cada caso. P. 162. Essa instrução gera um teste presente na sequência de relacionamento. Comece a fazer testes presentes por um inventário de comportamentos de seu parceiro que vale a pena apreciar. Identifique ao menos 5 coisas que ele faça regularmente que você realmente aprecie. Exemplos. Ele lhe conta a verdade, cumpre os compromissos, mantém o tanque do carro sempre no mínimo pela metade, deixa-a arrastar-se para a cama de noite enquanto tranca a casa e apaga as luzes, joga suas roupas sujas na cesta, lembra-se de comprar-lhe um presente em seu aniversário, recolhe as roupas secas ou trata bem seus pais. Esses exemplos podem ser de importância variada, mas deveriam, todos eles, ser comportamentos que garantissem a apreciação IP. 195. Um trecho usado antes para demonstrar como gerar referências futuras também é um bom exemplo da geração de testes futuros. Lembre-se de que todas as referências futuras são construídas, e, assim sendo, requerem um teste futuro para serem geradas. Há algumas maneiras de começar a construir seu futuro mobilizador para hábitos alimentares saudáveis. Após ter lido as instruções deste parágrafo, imagine-se daqui a 6 meses no futuro sofrendo as consequências de excessos alimentares, e mais especialmente da ingestão exagerada de comidas que engordam. Você pode imaginar-se olhando-se no espelho, nua, vendo-se de frente, de lado, de costas, observando tônus de sua carne, bem como a configuração geral do corpo. Usando esse corpo futuro, imagine-se tocando a ponta dos pés, fazendo alguns abdominais, exercícios para as pernas, sentindo o esforço que essas pequenas tarefas exigem do corpo maltratado. Ouça seu futuro dizer: se ao menos eu tivesse o que eu quero agora em vez disso. Mas, agora, afundei ainda mais no poço da minha própria preguiça. Não importa como você tenha se saído na criação desse futuro mobilizado e desejável, sinta o prazer de ser esse futuro eu entrando primeiro na imagem que você construiu, vendo tudo como veria com os olhos de seu futuro eu. Depois sinta-se mover-se, começando pela sensação de andar, curvar-se e dançar nesse corpo desejável. Sinta as experiências sensuais de vitalidade e graça que o futuro oferece. Não deixe de ouvir-se dizer: estou tão contente por ter mudado meus hábitos, e tão orgulhosa. pp. 100 e 102. 0 exemplo usado anteriormente na seção sobre critérios também é um exemplo de como direcionar o leitor para avaliar critérios através de um teste futuro. Considere por alguns momentos o que você quer que seu filho aprenda ao longo da vida. O que você quer que ele aprenda em criança, na adolescência, quando jovem e já adulto. pp. 247, 248. Sistemas representacionais. Assim como se usa um tempo verbal específico para direcionar uma pessoa a fazer um teste em uma determinada estrutura temporal, utilizam-se predicados sensoriais para direcionar uma pessoa a representar esse teste em um determinado sistema sensorial. Pode-se instruir uma pessoa a ver a aparência de alguém, ou a ouvir o som da voz desse alguém, ou a lembrar-se de como se sentiu, e ela o fará. Quando é importante que um teste ou uma referência seja gerado em um sistema representacional particular, pode-se gerar o teste desejado através da inclusão de instruções relativas a um sistema representacional ao mesmo tempo em que se leva o sujeito a fazer o teste ou a chegar à referência. Por exemplo, em um trecho com o qual já estamos familiarizados, instruímos o leitor a fazer um teste que inclua os sistemas visual, sinestésico e auditivo.
Incluímos esses 3 sistemas porque queremos que esse teste seja mobilizador, e quanto mais rica e completa for uma avaliação em termos dos detalhes sensoriais, mais real e mobilizadora ela será. Há algumas maneiras de começar a construir seu futuro mobilizador para hábitos alimentares saudáveis. Após ter lido as instruções deste parágrafo, imagine-se daqui a 6 meses no futuro sofrendo as consequências de excessos alimentares, e mais especialmente da ingestão exagerada de comidas que engordam. Você pode imaginar-se olhando-se no espelho, nua, vendo-se de frente, de lado, de costas, vendo o tônus de sua carne, bem como a configuração geral do corpo. Usando esse corpo futuro, imagine-se tocando a ponta dos pés, fazendo alguns abdominais e exercícios para as pernas, sentindo o esforço que essas pequenas tarefas exigem do corpo maltratado. Ouça seu futuro eu dizer: se ao menos eu tivesse o que eu quero agora em vez disso. Mas, agora, afundei ainda mais no poço da minha própria preguiça. 100. Na sequência, para instalar hábitos moderados quanto a bebidas alcoólicas, há um teste para o qual a melhor forma de realização é a visual. Se gerar um futuro eu alcoólatra for irreal demais para você, isto é, se você acredita firmemente que essa realidade não seja de modo algum uma possibilidade real para você, faça o seguinte. Imagine situações problemáticas em que uma única ocorrência de abuso cause consequências muito desagradáveis, como ser preso por dirigir bêbado, ou, pior, causar um acidente e ferir outras pessoas por dirigir bêbado, ou comportar-se quando bêbado de maneiras que o fazem sentir-se muito envergonhado. Devem ser situações específicas, que você possa imaginar ocorrendo com você. Embora saibamos que o estamos instruindo a imaginar experiências muito desagradáveis, também sabemos que é melhor imaginá-las e usá-las para evitar os comportamentos que as causam do que vivenciá-las diretamente, junto com os sentimentos correspondentes de aflição, remorso, culpa e vergonha. Para criar essas experiências futuras a serem evitadas, siga a mesma sequência usada nas sessões anteriores como uma exceção. Assegure-se de ver uma imagem de si mesmo nessas experiências. A razão disso é que, se entrar completamente nessas experiências imaginadas, você estará tendo percepções entorpecidas e anuviadas de bêbado. Ao lidar com o excesso de bebida, é melhor ver-se a si mesmo de um ponto de vista externo que o motive definitivamente a evitar tais experiências. 151. A sequência sobre bebida inclui as etapas de uma técnica intitulada Gerador de Novos Comportamentos, útil na avaliação e adoção de comportamentos externos. Uma de suas etapas requer um teste visual e auditivo. Passe agora, dentro de sua mente, um pequeno filme em que você veja e ouça seu modelo. Preste atenção a como ele usa o corpo, o modo como se move, como se posiciona em relação aos outros, os gestos que usa, parágrafo, as expressões faciais, etc. E também ao que diz e a como o diz, a cadência da fala, as qualidades da tonalidade e do timbre da voz, etc. Avalie cuidadosamente se você está ou não satisfeito com o que ele faz e com o modo como o faz. 154. Os procedimentos operacionais para o sexo agradável incluem muitos testes e referências sinestésicos. Entretanto, muitas pessoas não fazem os testes sinestésicos apropriados durante o sexo, o que em geral é a causa das disfunções sexuais. Veja Soluções, de Cameron Bandler. As 4 etapas seguintes são parte de uma sequência elaborada para ensinar o leitor a gerar testes sinestésicos. A primeira etapa instrui o leitor a fazer um teste que também inclui o sistema olfativo-gustativo. Algumas dessas etapas foram usadas como exemplos em sessões anteriores. Nós as repetimos aqui porque elas exemplificam o papel que os predicados podem desempenhar na geração de referências, critérios, equivalências de critérios e testes. Comece com os estímulos externos. Ao final deste parágrafo, feche os olhos e sinta vários objetos que sejam parecidos, porém diferentes. Por exemplo, você pode usar um abacate, uma laranja e um limão.
Primeiro, usando as mãos, sinta as diferenças entre eles quanto à textura, umidade, firmeza, peso, calor, etc. Em seguida, cheire cada um deles, comparando cheiros e sabores. Então, sinta e prove cada um deles com os lábios e a língua, usando-os para sentir as mesmas texturas, temperaturas, firmeza que você sentiu com os dedos. Faça isso agora, antes de passar à próxima etapa. Acaricie um gato ou um cachorro com uma espátula de madeira, em seguida com a mão, e lembre-se das diferenças entre as sensações que você experimentou com cada uma delas, observando também diferenças nas reações do animal ao seu afago. Com as mãos, explore suas próprias mãos, sentindo as áreas de aspereza, suavidade, dureza, maciez, calor, frio, etc. Em seguida, use as mãos para explorar o resto do corpo, descobrindo diferenças de sensibilidade, textura e temperatura em partes diferentes da pele. Em seguida, com um parceiro ou um amigo, escolha uma mensagem para passar a essa pessoa, mas não lhe revele. Qualquer comunicação, como afeto, paixão, preocupação, carinho ou confiança é apropriado. Segure a mão da pessoa e, usando apenas a sua mão, comunique-lhe a mensagem escolhida. Pergunte ao seu parceiro o que ele entendeu da mensagem. Continue a usar apenas a sua mão para transmitir a mensagem, até que o significado que seu parceiro está recebendo combine com a mensagem que você pretende comunicar. Após fazer isso, expanda a gama ao toque de modo a incluir abraços, carinhos, etc. Usando cada um deles para experimentar a transmissão de outras mensagens a seu parceiro. Em seguida, sem se olhar ou se tocar, conscientize-se das sensações internas que o fazem saber que é um homem ou uma mulher. Se você é homem, há a sensação dos pelos no rosto, dos testículos, do pênis, a consciência de pressões variadas no pênis e nos músculos pélvicos a ele ligados. Se você é mulher, há a presença e o peso dos seios, lábios e orifícios vaginais e os músculos à volta dessa abertura sensualmente rica, o útero e ovários. Sinta completamente o corpo. Em seguida, direcione sua consciência para sentir os lábios, os dentes e a língua. Toque os lábios com a língua, sinta seu calor, umidade, maciez e a textura de sua superfície. Leve em seguida a sua consciência pelo resto do corpo. A evidência de sua sexualidade está no mesmo nível dessas sensações que residem em seu corpo e que evidenciam o fato de que você está vivo. Nesse nível mais básico da experiência sensorial, sua sexualidade não pode ser separada de você, não mais do que sua respiração ou as batidas de seu coração. Talvez você não esteja sempre consciente dessas sensações que evidenciam sua sexualidade, mas elas, contudo, estão sempre lá, parte de seu ser, parte de seu bem-estar. P. 162, 164. As 4 etapas seguintes da sequência de relacionamento são elaboradas para gerar testes visuais, sinestésicos, auditivos e finalmente sinestésicos, nesta ordem. Observe que algumas referências visuais são usadas para os testes sinestésicos. Quando chegar ao final deste parágrafo, relacione 7 ou 8 qualidades ou características que você valorize em qualquer pessoa. Depois de fazer a lista, identifique alguém do sexo desejável com quem você tenha estado recentemente, possivelmente em uma reunião social, e por quem você não tenha se sentido atraído, alguém com quem você poderia ter saído, mas não quis. Em seguida, identifique alguém por quem você tenha se sentido atraído recentemente, mas com quem não saiu. Fazendo uma imagem interna tão clara quanto possível da primeira pessoa, olhe para ela, e faça-se o tipo de perguntas que descrevemos acima, usando sua lista de traços de caráter valorizados como conteúdo para essas perguntas. Por exemplo, ele parece se importar com os outros. Em seguida, considere como você se sente ao olhar para essa pessoa. Você se sente bem, mal, triste, curioso, chateado, cuidadoso, esperançoso.
Após fazer isso, mude para a imagem da pessoa por quem você se sentiu atraído, mas com quem não saiu, e faça-a passar pela mesma sequência de avaliação relativa à sua lista de traços de caráter valorizados, aos traços que estão lá, mas que você não considerou, e ao modo como você se sente olhando para ela. Faça essas avaliações antes de passar à próxima etapa. A próxima qualidade a considerar é o som da voz da pessoa. Os tons de voz, agudo, ressonante, anasalado, suave, monótono, grave, têm uma grande influência sobre os estados emocionais das pessoas, mas, infelizmente, as discriminações das tonalidades de voz em geral se situam fora da consciência para a maioria das pessoas na nossa cultura. Encarando a tonalidade de voz como garantida, você pode passar a vida toda ao lado de alguém que gera em você um estado emocional desagradável sem relacionar esse estado com a tonalidade de voz daquela pessoa. Assim, a próxima pergunta a fazer é: como a voz dessa pessoa soa para você? Obviamente, isso exigirá uma proximidade muito maior, talvez mesmo entabular uma conversa com a pessoa. Voltando às duas pessoas selecionadas acima, a não atraente e a atraente com quem você não se encontrou, recorde o som de cada voz e preste atenção a como seu estado emocional muda quando você ouve suas tonalidades. Reconsidere agora como você se sente quando está com essa pessoa. Sua experiência se enriquece. Você está feliz por ver essa pessoa. Você se sente valorizado e apreciado com ela. Você se sente à vontade com ela. Estimulado sensualmente. Estimulado intelectualmente. Se você procurar agora entre seus conhecidos uma pessoa por quem você não se sinta visualmente atraído, mas com quem você se sinta valorizado, e uma pessoa por quem você se sinta visualmente atraído, mas com quem você não se sinta valorizado, você reconhecerá imediatamente que uma estratégia de atração que se baseia em atender a critérios externos, visuais, de modo algum garante que a pessoa venha a ser um parceiro satisfatório e gratificante. Experimente isso agora. P. 192, 194. 0. O próximo trecho foi usado anteriormente como exemplo de mudança de uma referência pessoal para uma referência informacional. Observe o papel-chave que esse sistema representacional desempenha nesse processo de transformação. Conseguimos isso fazendo com que a referência pessoal seja representada apenas visualmente, enquanto o sistema sinestésico está ocupado por um conjunto de sensações que pertencem a uma experiência diversa da referência. Cria-se assim um tipo de dissociação, tornando a referência informacional. Na próxima etapa, aproveitamos essa mudança para fazer com que o leitor aceda a uma recordação agradável dessa pessoa. Fazemos com que isso se tome uma referência pessoal que enriqueça a lembrança com todos os sistemas representacionais. O leitor tem assim acesso novamente a uma referência passada pessoal, que, por ser novamente pessoal, será mobilizadora. Imagine a outra pessoa em uma imagem fixa, isto é, como numa fotografia, com a aparência que tinha quando vocês se encontraram pela primeira vez. Enquanto olha para essa imagem, mantenha seus sentimentos de autoestima. Quando você puder olhar para a imagem recordada dessa pessoa e manter seus sentimentos de autoestima, veja essa pessoa como separada de você, um indivíduo em seu próprio direito, que viveu uma vida que não incluía até aquele momento. Reconheça que ele, é uma pessoa completa, separada e distinta de você, com seu próprio conjunto único de qualidades e características. Imagine-o, no futuro, vivendo num lugar diferente, com amigos e familiares que são estranhos a você. Depois, recorde as qualidades ou atributos que o atraíram para ele, em primeiro lugar. Tendo feito isso, recorde uma lembrança passada agradável que você compartilhe com essa pessoa. Recupere essa lembrança em uma representação tão integral quanto possível, vendo o que você viu, ouvindo o que ouviu, sentindo os cheiros e as sensações que sentiu, reconhecendo enquanto faz, que essa é sua lembrança e que nada pode tirá-la de você. P. 207. Um trecho da sequência sobre criação de filhos que usamos antes como exemplo da geração de um teste presente também é um modelo da criação de um teste visual.
Para orientar-se para uma avaliação presente de seu filho que seja congruente com ele, a primeira coisa a fazer é identificar ao menos duas outras crianças que sejam 2 ou 3 anos mais jovens do que seu filho. Em sua mente, imagine as duas crianças mais jovens ao lado de seu filho. Enquanto olha para elas, compare seus corpos. Compare a altura, as proporções entre o tronco, os membros e a cabeça, o peso, a musculatura, o desenvolvimento das feições. Antes de prosseguir, faça esta simples comparação, p. 238. Estrutura temporal mobilizadora. Se em um procedimento operacional apenas um teste for feito, esse teste será mobilizador, por omissão. Entretanto, se a pessoa com quem você está trabalhando estiver fazendo testes que rivalizem pelo status de mobilizador com o teste que você quer que seja mobilizador, você precisa tornar o teste desejado mais mobilizador. Como você constrói a compulsão para um teste? Como discutimos no capítulo anterior, um dos elementos de um teste mobilizador é o envolvimento de critérios que são muito importantes para a pessoa. Quanto mais importantes os critérios, tanto mais mobilizador o teste. Outro elemento é a riqueza sensorial da avaliação. Quanto mais sistemas representacionais forem usados na avaliação, tanto mais real e mobilizador o teste. Os testes também costumam ser mais mobilizados, se incluírem representações do ganho positivo, além de consequências negativas, como foi demonstrado em alguns dos trechos usados acima. Obviamente, se as referências usadas forem pessoais e reais, em vez de informacionais e construídas, as relações de causa e efeito subjacentes aos testes e os próprios testes serão mais mobilizadores. As próximas 6 etapas da sequência sobre hábitos alimentares saudáveis ilustram um dos modos de gerar um teste futuro mobilizador. Você já está familiarizado com 2 das etapas. Elas são apresentadas aqui no contexto para lhe dar uma melhor ideia de como interagem e sustentam outras etapas. Há alguns modos de começar a construir seu futuro mobilizador para hábitos alimentares saudáveis. Depois de ler as instruções deste parágrafo, imagine-se daqui a 6 meses no futuro, sofrendo os efeitos de excessos alimentares, e mais especificamente da ingestão excessiva de alimentos que engordam. Você pode imaginar-se vendo-se a si mesma no espelho, nua, olhando-se de frente, de lado, de costas, vendo o tônus da carne e a configuração geral do corpo. Usando esse corpo futuro, imagine-se tocando a ponta dos pés, fazendo alguns abdominais e exercícios para as pernas, sentindo o esforço que essas pequenas tarefas exigem do corpo maltratado. Ouça seu futuro eu dizer: se ao menos eu tivesse o que eu quero agora, em vez disso. Mas agora afundei ainda mais no poço da minha própria preguiça. Faça isso agora. Se isso não for real o suficiente para você, dedique algum tempo a fazer o que se segue, e em seguida repita as etapas acima. Procure pessoas gordas do seu sexo em todos os lugares a que for. Observe-as subindo escadas, apertando-se nas cadeiras, exprimindo-se em corredores de aviões e lutando para sair e entrar em carros. Imagine-se no lugar delas enquanto as observa, sentindo a carne extra sobrecarregando seu coração, drenando sua vitalidade e seu espírito. Observe como os outros reagem, como olham para essas pessoas e o que dizem quando aquela pessoa muito acima do peso passa. É uma realidade cruel, mas a sensação de desconforto serve para tomar essa realidade mobilizadora. Mas basta disso. No final deste parágrafo, imagine-se daqui a 6 meses no futuro, após ter tido hábitos alimentares impecáveis. Olhe novamente para seu futuro eu no espelho, de frente, de costas e de lado. Deixe de comparar esse futuro eu com sua terrível projeção anterior e com sua aparência e apenas com aquela terrível projeção anterior e com sua aparência atual, e desse modo, você estará comparando o melhor que você pode ser com o que, para você, está abaixo do aceitável. Observe que sua pele e seu cabelo também se beneficiaram das mudanças.
Sinta a facilidade e a alegria de movimento que esse corpo bem cuidado, mais magro, mais saudável pode vivenciar com movimentos do tipo tocar a ponta dos pés, fazer abdominais e subir escadas. Reveja essas instruções, se necessário, e termine essa etapa antes de prosseguir. Se você tiver dificuldade de tornar essa projeção do seu futuro real, faça o seguinte. Recorde uma ocasião em seu passado, mesmo distante, como na adolescência, quando seu corpo tinha um peso e um tônus que você apreciava. Recorde a sensação e a aparência. Volte a algumas lembranças agradáveis da facilidade com que seu corpo se movia naquele peso, possivelmente incluindo a liberdade de não se preocupar com o peso daquela época. Tendo recordado esse seu passado, transfira essas características de peso e vitalidade para seu futuro imaginado e desejado. Ao fazer a transferência, assegure-se de estar mantendo características de sua idade atual, mas mude o peso e a vitalidade de sua experiência atual. E, principalmente, mantenha sua sabedoria, essa que você ganhou com as experiências da vida e com critérios bem escolhidos ao longo dos anos. Se você nunca esteve com o peso e o nível de vitalidade que considera desejáveis, é essencial que você comece imaginando uma infância e uma adolescência com um peso e uma vitalidade mais próximos do ideal, e então carregue essa história imaginada para seu futuro. Se isso parecer difícil, saia para o mundo para recolher exemplos. Observe pessoas de todas as idades que estejam com o peso adequado. Identifique-se com elas. Imagine-se movendo-se dentro e junto do corpo do exemplo escolhido. Lembre-se, apenas aprendizagem, comportamento e um pouco de tempo se interpõem entre você e o que você quer. Traduza esses exemplos de outras pessoas para sua própria representação de seu futuro eu. Se essa etapa for apropriada para você, está na hora de se engajar numa experiência interessante. Não importa como você tenha se saído na criação desse futuro competidor e desejável, sinta o prazer de ser esse seu futuro entrando primeiro na imagem que fez, vendo tudo como seria com os olhos de seu futuro eu. Em seguida, sinta-se mover-se, começando com a sensação de andar, curvar-se e dançar dentro desse corpo desejável. Sinta as experiências sensuais de vitalidade e graça que esse futuro eu oferece. Não deixe de ouvir-se dizer: estou muito feliz de ter mudado o meu jeito, e muito orgulhoso. Uma vez que você tenha alcançado isso, volte lentamente ao presente, pp. 102. Aqui estão duas etapas da sequência sob fumo que foram elaboradas para ajudar a tornar o teste futuro relativo às consequências mais mobilizador do que um teste presente relativo ao desejo de fumar. Para isso você precisa imaginar sua própria experiência no futuro como sendo devastadoramente ruim, num resultado direto de ter fumado cigarro regularmente. Você pode começar com qualquer recordação de ter ficado confinado a um hospital, ou a uma cama. Se você não tiver uma recordação como essa, lembre-se de uma visita a alguém confinado a um hospital, ou a uma cama, e de como foi bom quando você foi embora. Localize essa lembrança agora para que você possa usá-la na próxima etapa. Imagine agora que, em vez do visitante, você seja o paciente. É preciso incluir em suas projeções os exemplos desejáveis que o fumo terá roubado de você, como não ver os netos, não fazer amor, não ser capaz de respirar o ar de uma manhã de primavera, não poder fazer aquela viagem especial, etc. Entre em contato com os sentimentos de tristeza, arrependimento, dor, anseio ou desilusão que fazem parte dessa realidade. Será um desafio tomar isso real, porque, assim que você o conseguir, vai se sentir muito incomodado quando tentar fumar um cigarro. Assim, sugerimos que você comece a tomar esse futuro propulsor real suficiente para motivá-lo agora, e que você retome a ele após cumprir as etapas seguintes. Desse modo, você estará totalmente motivado a agir quando já tiver avançado mais em outras etapas necessárias à preparação para se tomar um não fumante. Complete agora esta etapa, pp. 139, 140. Em Know-how há uma sequência de instalação completa, pp.
22:32, que ensina o leitor a gerar futuros propulsores. A capacidade de gerar um futuro propulsor é importante em quase todos os empreendimentos. É preciso ser capaz de gerar um futuro propulsor para perder peso, investir sensatamente, mudar a opinião sobre si mesmo ou definir e alcançar objetivos. A sequência de instalação de um futuro propulsor contém exemplos de acesso, geração e instalação da maioria das variáveis usadas no método Imprint. Sugerimos que você leia a sequência e então reveja este capítulo. Talvez você tenha notado que, em alguns exemplos deste capítulo, apesar da nossa advertência na abertura, mais de uma variável é gerada em decorrência de uma única instrução. Por exemplo, quando pedimos que um critério seja avaliado, costumamos sugerir a estrutura temporal do teste a ser usada por meio dos tempos verbais das instruções. Na mesma instrução, podemos incluir predicados que direcionem o teste para ser feito nos sistemas representacionais adequados, e tudo isso pode, em conjunto, concorrer para tornar essa estrutura temporal do teste mobilizadora. Uma instrução e 4 variáveis acessadas ou geradas. Pode-se trabalhar desse modo ao instalar uma habilidade, mas não é obrigatório fazê-lo. Até que você se sinta à vontade ao lidar com cada variável, pegue uma de cada vez. O resultado final será o mesmo. À medida que você for ganhando experiência e confiança, sua capacidade de estruturar suas perguntas e afirmações para alcançar metas múltiplas aumentará.